Bom, na maioria dos jogos, quando você vê uma tela de créditos, significa que você zerou o jogo. Mas não nesse jogo aqui. The Binding of Isaac faz parte de um gênero de jogos muito interessante, chamado roguelike. Nesse tipo de jogo, cada morte é permanente e todos os mapas são gerados aleatoriamente. Significa que a cada vez que você jogar, o jogo vai estar bem diferente. E se você juntar a quantidadezinha pequenininha de itens que tem nesse jogo aqui, meio que a chance de você ter uma run igual é impossível. A primeira versão desse jogo foi feita na engine do Adobe Flash, por isso que ele é tão durinho. The Binding of Isaac original é um jogo de 2011 que foi muito inspirado em Zelda. Um ano depois, para essa mesma versão, lançaram uma expansão, Wrath of the Lamb, com mais itens, chefes e finais. Mas os criadores não estavam felizes com isso ainda. Eles queriam um jogo maior. Foi aí que eles decidiram trocar a engine do jogo, fazendo uma obra que já era boa ficar ainda melhor. O lançamento de The Binding of Isaac Rebirth em 2014 foi um salto de qualidade absurdo. O jogo foi renovado e aprimorado, tanto mecanicamente quanto nos gráficos. A partir do lançamento do Rebirth, foram adicionadas várias DLCs ao jogo ao longo dos anos, sempre com muitos itens, personagens e níveis. A gente está atualmente na versão Repentance, que foi lançada em 2021, porém, a beta da próxima versão, a Repentance Plus, já está disponível e em breve vai ser lançada. Infelizmente, para jogar as versões atuais, você precisa comprar as versões antigas do jogo, então você precisa comprar essas versões aqui para conseguir jogar de boa. Esclarecemos as versões, agora vamos abrir o jogo, porque nós gostamos de jogar um videogame. O primeiro passo é a gente mudar um pouco as configurações do jogo. Abrindo as opções, você tem todas essas configurações que a gente pode mexer, mas a gente vai mexer apenas nessas que eu vou mostrar agora. Deixa essa opção de câmera ativa ligada, Extra HUD no Mini, ajusta o HUD Offset até toda a informação na tela ficar certinha no canto, ligue o Found HUD e ligue as barras de carga. Além disso, você também ajusta a visibilidade das balas para o máximo. Pronto, agora você está com as configurações que a maioria das pessoas usam nesse jogo. Mas, nossa, o que é aquele monte de número esquisito ali? Credo! Esses aí são os atributos do Isaac. Eles podem variar de acordo com os itens que a gente pega durante o jogo. E eu vou explicar pra você cada um deles. Essa botinha significa a velocidade que o Isaac se movimenta. Em alguns personagens ela pode vir maior como base ou menor. O número mínimo que ela pode atingir é 0.1 e o número máximo é 2. E com uma velocidade maior você desvia com muito mais facilidade dos monstros. O segundo atributo, que tem esse ícone de flechinhas, representa quão rápido o Isaac tá atirando. Alguns itens aumentam a quantidade de lágrimas do Isaac. E é isso que faz ele atirar mais. Porém, nota que tem um certo ponto em que eu continuo pegando os itens de lágrimas, só que o valor delas ali na esquerda não aumenta. Isso significa que a gente chegou no limite das lágrimas, certo? Actually, não. Tá, então o limite de lágrimas que eu posso pegar é 5, mas existe um atributo secreto que eu pego que ele vai além do 5? Sim. É isso mesmo, existe um atributo secreto chamado cadência de tiro, ou Fire Rate, e toda vez que você pega um item que tenha isso, as suas lágrimas podem passar do valor de 5. O terceiro atributo é a espadinha. Ela indica quanto de dano o Isaac está dando por hit no inimigo. Por exemplo, com o dano base dele de 3,5 vezes 1, ele dá 3,5 de dano. Agora, se eu pego um item que aumenta o número desse dano, ele passa a dar mais dano por hit no inimigo. Mas esse vezes 1 significa o quê? Bom, significa o multiplicador que está sendo aplicado no valor de dano que você pegou. Alguns itens do jogo, geralmente itens muito bons por sinal, aumentam o multiplicador de dano do Isaac. Então se você tem 10 de dano e pega um item que tem multiplicador de 2, veja só, você acaba de ficar com 20 de dano. O quarto atributo, representado por esse arco e flecha, significa o alcance que o Isaac está atirando as lágrimas dele. Ele também é um dos atributos que não tem limite nesse jogo, e tem alguns itens que sinergizam muito bem com alcance, por exemplo, C-Section. Quanto mais alcance você tiver com esse item, mais tempo o fetinho vai ficar ticando dano nos inimigos. Isso é perfeito pra esse item, você não tá entendendo. O quinto atributo, que parece essa bolinha de golfe indo pra cima, é a velocidade de tiro que o Isaac tem. Então, quanto maior o valor que você tiver nesse atributo, mais rápido as bolinhas do Isaac vão se mexer. E pra mim parece que quanto maior o shot speed do Isaac, mais você empurra os inimigos ao contato do hit. Eu não sei se é verdade, mas eu sinto que parece. O sexto atributo é a sorte do Isaac. Ele é representado por esse trevo de
3 folhas. E é aumentado por alguns itens, pílulas ou trinkets. A sorte determina quão frequentemente você vai ver drops bons ao terminar uma sala e quão frequentemente você vai ganhar em apostas dentro do jogo. É um atributo muito forte em andares em que todo baú te dá algum tipo de item, tipo no baú, ou na Dark Room. A cabecinha preta do demônio e a cruz divina são os dois próximos atributos. Esse jogo tem uma mecânica em que depois que você enfrenta um boss, você tem uma chance de uma sala aparecer. Essa sala pode ser uma sala de pacto com o capeta ou pode ser uma sala de anjo. A partir do segundo andar do jogo, você percebe que o número do pacto fica em 100%. Isso significa que ao matar o chefe desse andar, você vai com certeza pegar uma sala de pacto. Porém, como nem tudo são flores, se você tomar um dano nesse nível, a sua chance vai cair. E se você tomar um dano na sala do boss, a sua chance cai em 99%. Então, as únicas formas de você tomar dano e não acabar com a sua chance de pacto são usando os corações especiais ou algum item de proteção. A sala do pacto, ela é muito tentadora, porém, ao mesmo tempo, traiçoeira. Você vê itens fortíssimos lá dentro, mas tudo tem um preço. Para conseguir pegar um item de dentro da sala do pacto, você precisa dar alguns pontos de vida pro capeta, o que, dependendo da situação, deixa o seu jogo bem mais arriscado. Cara, eu não gosto desse caminho. Eu sou cristão e negão. Calma, pai. Tem um caminho pra você, então. Se você ignorar a sala do capeta e nem entrar lá, você vai perceber que no próximo nível, a sua chance de pacto divino aumentou em 33%. As salas de anjo são um pouquinho mais difíceis de pegar do que as salas do capeta. Porém, eu acho que a recompensa delas é muito melhor, além de você não gastar vida pra pegar os itens de lá. Ou aparece a sala do capeta, ou aparece a do anjo. Mas se elas estiverem divididas, o que significa? Significa que o jogo vai fazer um cara ou coroa pra ver qual sala vai aparecer. Se você tiver o item Duality, aí as duas salas podem aparecer simultaneamente, mas até você pegar esse item vai demorar um pouquinho, viu? Então, resumindo, no final do segundo andar, você vai ter a aparição de uma sala do capeta. Se você entrar e fizer um pacto, todas as outras salas vão ser salas do capeta. Se você entrar lá e não fizer nada, as chances vão estar divididas entre salas do capeta e salas de anjo. Agora, se você ignorar ele completamente, a próxima sala com certeza vai ser sala de anjo. Deu pra entender? Nosso último atributo é a chance de planetário, que geralmente fica em 1%, a não ser que você pegue algum item que aumente a chance dela. O interessante é que a chance do planetário aumenta em 20% se você ignorar a sala do tesouro do andar que você tá. Mas calma, eu nunca vi um planetário, por que nunca apareceu pra mim? O planetário só vai aparecer pra você se você pegar 3 itens de astrologia no jogo. É assim que você desbloqueia ele pra ele começar a aparecer. Antes de eu falar dos itens, é importante eu falar dos mods e de uma configuraçãozinha muito útil. Eu vou deixar os mods que eu uso aqui na tela e já vou adiantando que o mais importante de todos é o External Item Descriptions. Ele explica tudo que o jogo tá te mostrando, então você consegue aprender muito sobre o jogo com esse item. Nossa, mas deve ser mó trampo pra colocar esses mods aí no jogo, né? Facinho. Vem comigo. Você vai abrir a página do jogo na sua biblioteca da Steam, depois você vai clicar ali em Oficina. É aí que todos os mods vão estar. Daí o que você faz? Na direita ali você vai clicar em Mais Inscritos. Significa que são os mods mais utilizados pela comunidade do jogo. Mas se você tiver algum em mente que você viu na internet, é só procurar o nome dele que ele muito provavelmente vai aparecer lá. Depois que você encontrou seu mod, você clica ali no botãozinho verde em se inscrever e pronto! E você já estará com o mod rodando. E pra desativar o mod, você abre a telinha de mods no começo do jogo e dá um enter nele. Não vai baixar mod de sacanagem, pelo amor de Deus. Agora eu vou mostrar como deixar o cursor habilitado dentro do jogo. É uma opção que não é útil 100% das vezes, mas quando é útil, ela é bem útil. Sabe esses itens que deixam a gente atirar em várias direções? Então, no teclado a gente fica preso a apenas 8 direções, mas no mouse você pode atirar em 360 graus completamente, como se fosse um analógico de controle. Então vamos lá, você vai apertar Windows Z para abrir o explorador de arquivos no Windows, depois você vai clicar em disco local C, usuários, depois clica no seu usuário. Na pasta de documentos você vai encontrar uma subpasta chamada My Games, e é lá que vai estar a pasta do Isaac. Clica na pasta, vai ter esse monte de arquivo, desce tudo até lá embaixo e vai ter um arquivo de configuração chamado options.ini. Você vai abrir esse arquivo com qualquer editor de texto que você tiver e lá vão ter várias opções. Daí você precisa encontrar a opção Mouse Control e trocar de 0 para 1. Ai, mas meu arquivo não tem o Mouse Control, o que eu faço? Você escreve, aperta Enter numa linha nova e escreve Mouse Control igual a 1. Com M e C maiúsculo. E se você quiser acesso ao console do jogo, você vai ali na opção Enable Debug Console e troca de 0 para 1. Fazendo isso e salvando, você vai ter habilitado a opção de mouse e a opção do console. Ufa, agora sim, a gente pode voltar pro jogo e falar dos itens, que são a parte mais importante desse jogo.
Eu gosto de dividir os itens em 4 categorias: itens ativos, passivos, trinkets e pickups. Os itens ativos são aqueles itens que ficam no canto superior esquerdo da sua tela. Eles precisam de um comando para serem ativados e dependem dessas cargas para estarem disponíveis para o uso. Cada vez que você usa um item desse, as cargas se drenam e você precisa carregar ele novamente. Toda vez que você termina uma sala com inimigos, é adicionada uma carga ao seu item, e você também pode carregar ele com baterias. Você só pode carregar um por vez, a não ser que você tenha um item chamado backpack, ou a mochila. Ela permite que você carregue 2 itens ativos. Os itens passivos agem automaticamente. Eles não precisam de nenhuma ativação manual do jogador para funcionarem. Eles aparecem muito mais do que os itens ativos e eles determinam a build que você vai ter durante o jogo. Dependendo dos itens que você pega, você consegue perceber que eles têm interações únicas entre si. Por exemplo, o Tech Axe com o Brimstone. Ele solta raios muito maiores e que dão muito mais dano. Essa é só uma de todas as sinergias maneiríssimas que tem dentro desse jogo. E se você pegar a Technology, a espada e o C-Section, você tem fetinhos que saem matando todo mundo com um sabre de luz por aí, meu. Isso é muito da hora. Bom, as trinkets são como se fosse um mini item que você pode carregar com você. Elas ficam no canto inferior esquerdo da tela e elas só aplicam algum efeito na sua gameplay enquanto estão sendo carregadas. Existe uma variedade muito grande de trinkets dentro do jogo e algumas delas são muito boas. Também existem alguns itens que fazem você engolir uma trinket, transformando ela num item passivo. Os pickups são esses itens que ficam no chão ou são gerados depois que você termina uma sala. Eles podem ser corações, moedas, bombas, chaves, baterias, pílulas, cartas, runas, baús e sacos. Os corações servem para recuperar ou aumentar a vida do Isaac. As moedas servem pra gente comprar itens ou apostar. As bombas até podem ser utilizadas como armas, mas eu prefiro utilizar elas como ferramentas pra gente encontrar salas secretas e as pedras pintadas. As chaves fazem a gente abrir portas, as baterias carregam nossos itens, os baús têm itens dentro e os sacos também têm itens dentro, só que menos do que os baús. Os consumíveis são itens que, uma vez usados, não voltam mais pra mão do jogador. Eles ficam localizados na parte inferior direita da tela e eles podem ser pílulas, cartas ou runas. A gente tem uma variedade muito grande de consumíveis e eles podem ser muito bons ou muito ruins também. Tá ligado os itens passivos? Dependendo da quantidade de itens da mesma classe que você pegar, você consegue pegar uma transformação. As transformações são bem fortes e elas dão alguns poderes pro Isaac. Eu vou colocar aqui na tela um rankingzinho das melhores. Existe um conceito com os itens do jogo chamado Item Pools. E não são piscinas de itens, são coleções de itens. Já percebeu que algumas salas têm seleções específicas de itens? Por exemplo, a sala do capeta tem aqueles itens meio do mal assim, a sala dos anjos geralmente tem os itens do bem. É exatamente isso que as pools fazem, elas colocam os itens certos nos lugares certos. E temos também as qualidades dos itens, que variam de 0 a 4, sendo 0 um item ruim e 4 aquele item que você faz... Agora eu vou dar uma pincelada nas salas que a gente consegue encontrar no jogo. A gente tem a sala do boss, que tem dentro um boss, e toda vez que você mata o boss de dentro da sala, você ganha um item. Essa sala sempre é gerada no ponto mais longe possível do spawn do Isaac, então tenha isso em mente quando você estiver navegando no jogo. Temos também as salas de mini-boss, que tem um dos pecados capitais lá dentro, e que também podem dropar itens às vezes. As lojas são os lugares que a gente vai pra gastar umas moedinhas, comprar uns itens, explodir uns lojistas. As salas do tesouro são as salas que sempre terão algum item dentro. Você entra nelas, vê qual item que é e
pega. Simples assim. Pode ser que apareça alguma coisa extra, tipo uma máquina de roletar o item ou 2 itens, mas isso é um pouco raro. A partir do primeiro andar do jogo, você vai precisar de chaves para abrir as salas de tesouro e as lojas. A gente tem também as lojas secretas, caso você tenha o item Member Card. Lá tem mais itens, só que eles são bem mais caros. E temos também as variantes da sala de tesouro. A prateada, que aparece no Grid Mode, a do demônio, que aparece se você tiver a coroa do diabo, e o planetário. As salas de arcade são muito interessantes. Você gasta uma moeda para entrar e lá tem algumas máquinas, baggers e moedas. Ah, eu não falei o que são os baggers? São esses menininhos aí que ficam pedindo alguma coisa para você. E tanto os baggers quanto as máquinas podem esgotar. E ao esgotar, eles geralmente te dão alguma coisa boa. Temos também as salas de desafio. Na sala de desafio normal, você pode encontrar alguns baús e itens lá dentro. Só que no momento que você pega eles, você vai precisar derrotar 3 waves de inimigos para poder sair de lá vivo. Lembrando, essa sala só abre se você estiver full HP. A sala de desafio de boss, ela é muito boa, porém ela só abre quando você tem 1 de vida. Você encontra um item de pedestal lá dentro e ao pegar você enfrenta 2 chefes. As Curse Rooms, ou salas de maldição, são salas que você precisa gastar um pouco de vida para entrar e para sair. Se você tiver o atributo de voo, você pode entrar de graça, mas sair ainda vai custar um pouco da sua vida. Você pode sair dessa sala com cartas de teleporte ou itens de teleporte. Se essa sala estiver ao lado de uma sala secreta, você pode explodir a parede dela para sair. E sobre as recompensas dessa sala, são um pouco variadas. Podem ser desde itens muito bons até inimigos e bombas que querem te matar. As bibliotecas precisam de uma chave para serem abertas e possuem livros lá dentro. As salas de dado precisam de 2 chaves para serem abertas e podem aplicar o efeito de um item na sua run. O dado da sala pode ser de 1 a 6 e dependendo do número, o efeito do dado é diferente. A sala de erro pode ser acessada usando a pílula de teleporte, o item Undefined, a chave vermelha e o item Teleport 2.0. Ela possui bastante pickups e itens e tem esse NPC estranho que diz I am error, eu sou o erro. Se você for parar para ver, essa sala é uma referência ao Zelda 2 de 1987. Os quartos do Isaac são salas que são raramente geradas no jogo. Eles possuem uma cama que você pode descansar para recuperar seu HP, uma penteadeira que se você explodir tem algumas pílulas e um tapete. Se o quarto estiver limpo, você pode explodir esse tapete que vai aparecer uma escadinha embaixo dele. Mas se o quarto estiver sujo não vai acontecer nada, não gaste sua bomba. Essa escadinha se chama Crawl Space. Ela é raramente encontrada explodindo pedras dentro do jogo, mas pode ser forçada a aparição de uma delas se você tiver a runa de Awas, o We Need to Go Deeper ou o tapete do quarto do Isaac. Elas geralmente possuem itens, mas podem vir sem nada. Além disso, às vezes a gente pode acessar um mercado negro através desse crawl space. Se ele tiver essa saída na direita sem nada, significa que a gente pode passar ali por dentro. Lá é como se fosse uma sala de pacto. Você troca um pouco da sua vida por algum item. As salas de sacrifício são muito interessantes. Elas possuem esse espinho no meio e cada vez que você se machuca lá dentro, você ganha uma recompensa. As recompensas podem variar muito, mas ela é muito usada para você inverter suas chances de acordo com o demônio pelas de anjo e tentar ganhar algum item de anjo no seu sacrifício. Além disso, você pode usar ela para invocar os anjos Uriel e Gabriel para pegar as chaves. Ela aumenta a sua chance em 67 e é muito boa para caso você queira forçar uma sala de anjo. Os cofres são acessados com 2 chaves e podem conter várias coisas diferentes. E agora, as salas secretas. As salas secretas ficam ocultas no mapa até que sejam reveladas. Elas podem ser reveladas por bombas, explosões de inimigos, objetos, itens e até cartas. As salas secretas comuns poderão ficar adjacentes às salas comuns e especiais. Geralmente, estão adjacentes a 3 ou 4 salas. Porém, em casos específicos, elas podem spawnar estando adjacentes a apenas 2 ou até uma sala. As super secretas são geralmente geradas perto de salas de boss, mas tem algumas ocasiões em que elas são geradas longe do chefe. Elas ficam adjacentes a apenas uma sala, que precisa ser uma sala comum. Lembrando, as entradas das salas secretas sempre ficarão no meio das paredes, então fique atento quando você for colocar sua bomba. Além disso, todas as entradas da sala secreta sempre precisarão estar livres, sem nenhuma pedra ou obstáculo no caminho. Essa informação é útil para você descartar possibilidades e achar elas com mais certeza. Fique atento com as bombas troll, inimigos que explodem e barris explosivos vermelhos. Eles podem ser manipulados para você abrir sua secret room sem gastar suas bombas. As salas ultra secretas são bem diferentes. Para acessar uma dessas, você precisa primeiro desbloquear a chave vermelha através do baú da casa do Isaac. A chave vermelha e alguns outros itens conseguem criar uma nova sala no seu mapa. Essa sala será vermelha e pode ser tanto uma sala comum quanto uma sala especial. É aí que começa a maluquice. A sala ultra secreta não se conecta a nenhuma sala original do seu mapa. Elas ficam adjacentes a 2 ou 3 salas vermelhas que estejam conectadas no seu mapa original. Elas não podem estar conectadas a Secret Rooms, Super Secret Rooms ou Curse Rooms. Então sim, é uma papagaiada encontrar ela, mas as recompensas são muito boas. Tá bom, mas você tá buzinando esse monte de balela aí na minha orelha e eu ainda não aprendi a ficar bom. Quando é que eu vou aprender a ficar bom?
Com o tempo de jogo, você vai lembrando de todos os inimigos e o que cada um deles faz. Só assim você fica preparado para desviar de padrões específicos de golpes. Fica tranquilo porque a maioria deles são insignificantes. Anote os que você mais tem dificuldade e entenda como eles atacam. Sabendo o básico dos inimigos, você pode começar a entender o que deve ser feito para desviar deles. Porém, você precisa de destreza gamer para isso. Se familiarize com a movimentação do jogo e com as hitboxes. Você pode usar o mod The Rules ou o console para invocar inimigos e treinar seus padrões de ataque. Você também pode usar o modo Debug 6 no console para poder mostrar as hitboxes. Não observe somente os projéteis, mentalize o caminho que eles ainda vão percorrer. Com isso em mente, se posicione em lugares que não vão te encurralar e que você consiga atirar nos inimigos com facilidade. Ao entrar em uma sala, não se desespere. Observe o que está acontecendo e aproveite o que eu chamo de ciclo para ficar em uma situação de vantagem. Perceba que os inimigos e armadilhas têm um tempo de spawn no início de cada sala. Durante esse tempo, eles não conseguem se mexer nem atirar. Porém, nós conseguimos. Este é o primeiro ciclo da sala. Aproveite essa informação ao máximo, pois com essa técnica você pode terminar a sala o mais rápido possível e ficar menos exposto a ameaças. Você deve focar nos inimigos que você mais toma dano. Priorize e neutralize eles antes daqueles que não representam uma ameaça tão grande. Ufa, finalmente eu acho que eu consegui explicar tudo que tem nesse jogo. Acho que eu vou precisar fazer um tutorial de Game Break também.